Boa noite a todos. Hoje a gente vai, só estou abrindo aqui rapidinho, vou fazer algo diferente hoje. Hoje a gente vai estar encerrando a série de mensagens que eu tenho feito ao longo das últimas semanas, falando sobre a renovação da mente. Na realidade foram 12 semanas, acho que hoje é a 12ª semana. E na realidade eu falei que diferente por quê? Porque hoje eu vou estar fazendo um resumo final de tudo que a gente viu. Eu sei que também algumas pessoas não puderam estar presentes em todas. É claro que eu não vou conseguir fazer 11 mensagens numa vez só, mas eu quero tirar os princípios principais de cada mensagem que foi falado, para a gente poder tirar então uma conclusão do que está relacionado a essa questão da renovação da nossa mente. Aí eu trouxe até um slide aí que que a gente vai estar usando ao longo de toda a mensagem, que está falando justamente sobre a questão então dessas mensagens. Estou esperando aí Pode colocar. Então a gente vai mexer bastante na Bíblia hoje. Então a renovação da mente, do nosso entendimento, foi isso que a gente falou ao longo de todas essas semanas. A gente começou justamente com Romanos 12. Romanos 12, que é uma passagem bem conhecida, se não de todos, da maioria. Pode colocar o próximo slide, Raquel. E a passagem diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como eu falei, eu não vou pregar tudo de novo, mas a parte principal que a gente viu nessa mensagem foi justamente essa frase que está lá no versículo 2, sede transformados pela renovação do vosso entendimento. E eu, nesse dia, eu peguei as principais palavras no grego, falando o que significava. E transformar, a gente sabe que é mudar realmente a forma, né? Mas a renovação, e isso que é um ponto principal, creio eu, na questão da renovação da nossa mente, que é a palavra no grego, renovação, anakainosis, que ela significa não somente renovação, mas tornar novamente. Então, é um processo, e no meu entendimento é que a cada dia, a cada momento, a nossa mente seja renovada. A renovação da nossa mente não é uma coisa automática, não é uma coisa de uma vez só. A renovação é uma coisa que deve ser feita diariamente, constantemente. Não é ceder, aos pensamentos ruins, não é ceder ao sentimento derrotista, mas pelo contrário, a gente cada vez mais estar preso nas promessas de Deus, na palavra de Deus, preso no que Ele realmente pretende através das nossas vidas. Então, essa questão de renovação é tornar novamente, a cada dia, a cada hora, que a gente possa estar vivenciando isso, permitindo que a nossa mente seja nova a cada dia. Não é que a gente vai zerar um computador e começar tudo de novo, não. Mas não permitir, e aí é o que a gente viu ao longo das outras semanas, o que estaria então atrapalhando. E aí
no dia, eu falei, os conselhos que dei, eu aconselhei a gente avaliar como anda o uso do nosso tempo, como está a ocupação da nossa mente, para a gente poder aproveitar o máximo o nosso tempo. Então, às vezes a gente está reclamando de determinadas situações, como que a gente está usando o nosso tempo de uma forma espiritual também. É claro que o que eu falei na época, a gente tem que ter os nossos momentos de lazer, mas a gente também tem que saber balancear esses momentos. Se eu assisto 4 horas de televisão por dia e só leio a Bíblia por 15 minutos e oro por 5, tem alguma coisa errada aí, né? Se a gente consegue tirar 4 horas vendo televisão, vendo novela ou jornal, qualquer coisa que seja, mas não consegue passar um tempo lendo uma Bíblia ou lendo até mesmo um livro que esteja edificando a nossa vida, e a gente consegue passar tempo nas redes sociais, vendo televisão, que a gente possa estar reavaliando como está sendo usado o nosso tempo e como a nossa mente está sendo ocupada. Porque é aquela história, ditado velho, popular, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? Então, a gente tem que estar renovando, né? Tirar aquela poeira, aquelas coisas velhas que estão ocupando espaço e que a gente possa estar deixando, então, Deus realmente estar trabalhando e estar à frente. Na semana seguinte, a gente falou sobre Efésios 4. Efésios 4. Te ajuda, Henrique, para achar ou quando consegue bem? Efésios 4 é mais rápido que eu. Efésios 4. E a gente falou do versículo 17 ao 32. E a base que a gente vê nessa passagem é da diferença entre a mente dos gentios e a mente dos cristãos, que eu chamei do antes e do agora, né? Inclusive, cadê aqui? No versículo 22, ele fala: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Então, o que Paulo está falando? Basicamente, o que ele falou lá em Romanos 12, sobre a questão da renovação da mente, a renovação do entendimento. Mas o que ele fala que está relacionado a isso? Se despojar do velho homem, tirar o que não pertence. E aí, do versículo 25 a 30, ele fala das coisas, o que não fazer. E uma coisa que eu mostrei aí naquele dia foi que deixai a mentira, falai a verdade. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Então, se você for para analisar aqui, o que eu falei na época, a gente deve evitar comandos negativos para a nossa mente. Eu dou exemplos no dia, né? Falo, não, eu não vou mais furtar, não vou mais roubar. Desde criança a gente sabe, né? Quando a palavra é negativa, o comando negativo, você fala, filho, não faça isso. Qual é a tendência da criança? A tendência da gente, né? Fazer aquilo que foi proibido, né? Então, eu falei que a gente deve evitar dar comandos negativos, porque a tendência é fazer justamente aquilo que a gente está falando não. Então, ele fala aqui, deixar a mentira e falar a verdade. Não é você falar, não vou mais mentir. Não, falar, agora eu vou começar a falar a verdade, eu vou falar a verdade. É uma coisa muito mais libertadora, porque se torna uma decisão, né? Então a gente precisa também, nessa questão da nossa mente, evitar o negativo. Que eu até falei na época, não é falar de pensamento positivo. Não, é algo que está relacionado a como a nossa mente funciona mesmo, né? Como o pecado entrou no mundo, eu falei aquele dia que
Deus falou, olha, vocês podem comer de tudo, mas só não pode comer do fruto daquela árvore. Qual foi o fruto da árvore que eles comeram? Aquela que Deus falou, não coma. Né? Então, desde o começo, a gente tem a tendência, a inclinação de não obedecer quando a gente é proibido de algo. E quando a gente toma uma decisão, a decisão espontânea, voluntária, ela é muito mais libertadora do que uma mera proibição. Né? E aí no versículo 31 e 32, foi que eu falei do avaliar o que deve sair e o que deve ficar. Então, no dia eu falei, isso sai, isso fica. No versículo 31 e 32 ele fala, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, blasfêmia, toda malícia, sejam tiradas dentre vós. Ou seja, todas essas coisas ruins mesmo, né? Isso deve sair da nossa vida, isso não deve ficar. Mas o que deve ficar? Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É isso que deve ficar. A misericórdia, o amor, a bondade, o perdão. Né? Não é a amargura, a ira, isso deve sair. Mas o que deve ficar é o amor, a bondade, a misericórdia, o perdão. Assim como Deus nos perdoou em Cristo. E aí, na semana seguinte, como a gente deve poder combater essas coisas ruins? Pode botar o próximo slide também. Aí, na semana seguinte, eu falei sobre 2 Coríntios, capítulo 10. E eu vou ler só o versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, as nossas armas, elas são espirituais, é o que Paulo fala aqui. Elas não são carnais, se não é carnal, ela é espiritual para o que? Destruição de fortalezas, como ele fala no versículo 4. Não são carnais, mas poderosos em Deus para destruição das fortalezas. E eu não vou explicar tudo, mas a fortaleza é aquilo que às vezes está arraigado mesmo, que parece que não pode ser destruído. Né? As fortalezas eram aquelas cidades moradas, fortalecidas, e às vezes a gente coloca coisas na nossa mente que parece que aquela ideia não pode ser destruída, que até a irmã Lenina antes falou que papagaio velho não fala, mas eu não creio nisso, porque para Deus não tem impossível. Né? A minha avó veio a crer em Jesus como Salvador aos 93 anos de idade. Né? Então não tem impossível para Deus, nunca é tarde. Né? Então não há fortaleza, não há principado, não há potestade, não há resistência do inferno que Deus não possa destruir. E essas fortalezas, esses principados, essas potestades, elas são destruídas principalmente através da palavra e da oração. Quando Jesus foi tentado no deserto, como ele refutou a Satanás? Através da palavra. Ele tinha passado 40 dias em jejum e oração. Óbvio que ele ficou só sem comer. Não, ficou trabalhando? Não, ele ficou em oração. Ficou meditando na palavra, ele ficou se preparando para tentação que ele sabia que ele teria à frente. E quando o diabo veio, ele refutou como? Através da palavra. A palavra que ele conhecia, a palavra que ele é. Né? Então a gente deve estar destruindo através da oração. E dessa forma a gente pode levar cativo todo o entendimento. Toda vez que vem uma palavra negativa, algo que a gente não vai conseguir, a gente deve repreender através da palavra. E como você vai repreender através da palavra se você não conhece a palavra?
Você precisa ler. É justamente através daquele momento que eu falei, olha, dedicar mais à leitura da palavra, se dedicar mais ao conhecimento de Deus, através da oração, através de se humilhar perante Ele. As armas são espirituais para a destruição de fortalezas. Tem certa casta de demônios que Jesus falou que só sai através do jejum e da oração. A gente precisa dedicar mais tempo a estar buscando a Deus, lendo a palavra dele, orando e jejuando também. E aí, a gente falou na semana seguinte sobre Filipenses, capítulo 4. A epístola de Paulo aos Filipenses é chamada de epístola da alegria. Porque em todos os capítulos, de ponta a ponta, nos 4 capítulos, ele fala sobre alegria. Né? Inclusive no próprio capítulo 4, aqui no versículo 4, ele fala: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Sempre se alegrar. E qual era a situação de Paulo? Que ele escreveu nessa carta? Ele estava onde? Na prisão. Ele estava preso. E ele estava consolando aqueles lá de fora, falando: alegrai-vos. Ó, eu estou preso. Eu estou na dificuldade. Mas não há motivo para a gente não se alegrar. Né? E aí eu falei sobre 4 virtudes cristãs básicas. A primeira está justamente essa no versículo 4. Regozijar-se sempre no Senhor. Independente das dificuldades, a gente deve estar se regozijando, deve estar se alegrando. Não deve permitir... A gente fica triste? Lógico, não estou falando que a gente é insensível, mas não permitir que a tristeza vença, que ela abata a nossa vida. Abatidos, mas nunca destruídos. Nós podemos ficar abatidos por um tempo, mas nós não somos destruídos. Quem são destruídos são as fortalezas, são as armadilhas do diabo. Essas são destruídas pelo poder do Espírito de Deus. O versículo 5 também fala sobre a moderação com todos. A gente deve saber ter uma vida balanceada, equilibrada com todos. Né? Outra coisa é, no versículo 6, a constância na oração. Não estejais quietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Que eu até falei, se a gente está passando por dificuldades, se a gente está ansioso por alguma coisa, é porque a gente não está orando, não entregou ainda a Deus aquela dificuldade, aquele problema. Porque se ele fala para a gente não estar inquieto por coisa alguma, antes essas petições sejam conhecidas diante de Deus, se eu ainda estou ansioso com aquela petição, é porque eu não lancei ainda como deveria ter sido. Né? E quando estou falando de mim mesmo, tá? Eu me incluo aí. Então a gente precisa trabalhar mais isso também na nossa cabeça. Estamos com dificuldade? Estou com dificuldade? Estou falhando em determinada coisa? Estou ansioso por determinada coisa? Vou lançar diante de Deus esse pedido. Mas não é só orar e suplicar, mas ele também fala com ação de graças. A gente tem que agradecer a ele, grato a ele. Isso está ligado também à alegria. E aí no versículo 8, outra virtude é sobre o pensar nas coisas excelentes. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A gente deve pensar nas coisas excelentes, nas coisas do alto, nas coisas que são virtuosas. E não só pensar, mas na semana seguinte, também eu falei sobre a primeira epístola de João. 1 João capítulo 5. E eu falei do versículo 13 ao 21. E eu falei sobre
4 certezas que a gente tem em Cristo. Porque não adianta só a gente pensar nas coisas boas, mas a gente tem que pensar, mas também tem que ter a fé, tem que ter a certeza, a convicção. A base da nossa salvação qual é? A fé. Então, para a gente tem que ter a fé, tem que ter a certeza. Qual é a primeira certeza que nós precisamos ter em Cristo? Que nós temos a vida eterna. Versículo 13 fala: estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Eu não vou ter a vida eterna, eu tenho a vida eterna. É algo que ela vai ser concluída, concretizada, quando eu estiver na presença do Senhor. Mas ela já começou no momento que eu crio no Senhor. Eu já tenho a vida eterna, nós já temos a vida eterna. A gente não pode ter dúvida disso, a gente precisa ter a certeza que se nós cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós já temos a vida eterna. E a segunda certeza é a certeza também do poder da oração. Lembra que eu falei que as armas da nossa milícia são espirituais, principalmente a palavra e a oração? A oração, do versículo 14 a 17, João fala sobre isso. Esta é a confiança que temos nele, versículo 14, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Aí eu falo: poxa, pastor, mas eu estou pedindo tanto uma coisa, essa coisa não chega. Ele fala: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Tem que ser algo que seja para a glória dele, não é algo para a nossa glória. Né? Se eu estou orando por um Audi, sei lá, um carro, um Mercedes, né? Mas eu quero esse carro para quê? Simplesmente para eu aparecer perante meus amigos? Ou eu estou querendo esse carro para mostrar o poder de Deus? Só dou essa questão do carro como exemplo, mas se o nosso pedido não for segundo a vontade dele, não é que Deus não está atendendo. Não, ele já está dando a resposta. Não, porque não é para a glória dele. Determinada coisa, se ele sabe que vai nos desviar da vontade dele, ele não nos dá. Mas nós precisamos ter a certeza que ele nos ouve. A gente precisa ter a confiança que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E não só nos ouve, mas no versículo 20 fala: alcançamos as petições que lhe fizemos. Nós pedimos, ele nos ouve e alcançamos as petições. Terceira certeza, a gente tem que ter a certeza da vitória sobre o pecado e sobre o diabo. Né? A gente cantou hoje que eu creio que ele venceu a morte. Né? E através da morte, ele venceu, ele pegou todas as acusações contra a gente na cruz. Né? E aí no versículos 18 e 19, fala: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, ou não vive na prática do pecado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Ou seja, o pecado foi vencido, mas não só o pecado, o diabo também já foi vencido. E ele não pode nos tocar, a não ser que seja com a permissão e para a glória de Deus, também, como foi no caso de Jó. E a última certeza que a gente tem em Cristo é a certeza da verdade em Cristo. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Versículo 20. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos,
isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A vida eterna é nele, é através dele. E aqui João fala que nós estamos nele. No que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, ou seja, nós estamos nele. Ele está em nós, através do Espírito Santo que habita em nós. Mas ele é muito maior do que a nossa limitação do nosso corpo. Então nós estamos nele, nós estamos inseridos nele através do corpo da igreja. Nós somos membros do corpo da igreja. E aí na semana seguinte eu falei sobre exercícios da mente. Pode colocar a próxima, por favor. Sobre o exercício. Aí voltei lá a Romanos 12. Só que aí vi alguns versículos de Romanos 12. Um foi o versículo 3, a passagem na verdade de 3 a 5. Em que a gente precisa não pensar demais em nós mesmos. Isso é um grande problema. Às vezes a gente pensa demais na gente. Às vezes não, com certeza. Nós, egoístas que somos, a nossa tendência é sempre pensar mais na gente. A nossa tendência é sempre achar que o nosso problema é maior do que o do outro. A gente tem a tendência de pensar em nós mesmos. Aí, tanto que ele fala aqui no versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então a gente deve pensar também mais no corpo. Por quê? Porque ele fala, porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então a gente não tem que pensar demasiadamente em nós mesmos. Antes, como ele fala aqui, a gente deve pensar com moderação. Se a nossa vida é só olhar para o nosso próprio umbigo, ou pensar somente na gente mesmo, a gente está, por isso, com a nossa mentalidade fracassando. Por isso que a nossa mente não está sendo renovada. Porque se eu sempre fico pensando no mesmo problema que eu estou passando, isso em si já é um problema. A nossa tendência também, quando a gente está passando por problemas, é a gente se vitimizar, a gente se ter autopiedade, ou seja, piedade da gente mesma, pena da gente mesma. Coitadinho que eu sou. A gente, como ser humano, tem essa tendência e acaba colocando o nosso problema, às vezes, como maior do que o outro. E no versículo 16... também a questão de não buscar a nossa vanglória. Ele fala, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Essa questão de não ambicionar coisas altas, não é que a gente não deve ter ambição, mas que a nossa ambição está relacionada também àquele pedido. Quando a gente está pedindo e ele não está nos ouvindo. Não, não é isso. Nossa ambição, algo que você quer grandioso, que ela não seja simplesmente para a sua vanglória, mas para você poder cada vez mais ser usado por Deus. É o que eu costumo falar. Quando a pessoa consegue dinheiro, normalmente o dinheiro não vai transformar a pessoa, só vai realçar o caráter daquela pessoa. Se ela já era gananciosa antes, quando era pobre, ela vai, com dinheiro, vai ser mais gananciosa ainda. Se a pessoa pobre tinha já a facilidade de repartir o que tem, quando ficar rica, ela também vai ter essa facilidade. Então,
não é que a gente não deve ter ambição, mas qual o propósito da nossa ambição? É para a nossa própria vanglória ou para ser usado como instrumento de Deus? Né? Então são essas coisas que a gente deve ter na nossa mente também. E lá no capítulo 15, Romanos 15, versículo 5, ele fala: ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Lembra, não é para a gente pensar demais em nós mesmos, pensar no corpo. Não buscar a nossa vanglória e ter o mesmo sentimento. E como a gente pode ter o mesmo sentimento? Através da paciência. É claro que nem todos aqui pensam da mesma forma, sentem as coisas da mesma forma, mas através da paciência, o amor é transmitido, né? E normalmente a pessoa imatura é que acaba não tendo paciência, acabando estourando e não pensando no corpo, pensando muito em si. E aí está a importância daqueles que já são maduros na fé liderarem pelo exemplo. Aquele que já tem uma vivência espiritual. E a maturidade não quer dizer tempo em Cristo, porque às vezes a pessoa já tem 30, 40 anos indo para a igreja, mas não é madura ainda. E às vezes pessoas que são novas convertidas acabam tendo uma maturidade até maior, às vezes, do que uma pessoa que já está 40 anos convertida. Por quê? Porque aquela pessoa que já deveria ser madura na fé não teve a vivência suficiente com Cristo, as experiências suficientes com Cristo, a leitura bíblica, o tempo em oração suficiente para realmente permitir um crescimento. E aí na pregação seguinte eu falei sobre Colossenses. Colossenses capítulo 3. Logo depois de Filipenses. Que ele fala sobre as novas práticas que a gente precisa ter para a nossa mente, na realidade. Colossenses capítulo 3. Aí eu falei do versículo 1 a 17, no versículo 1 a 4 ele fala sobre o pensar nas coisas de cima, a gente até já mencionou isso antes, né? Pensar nas coisas excelentes. Mas aí no versículo 5 a 11, ele também é como se fosse uma repetição até do que já foi falado antes, mas deixar de lado os velhos vícios, né? Mortificai, pois, os vossos, no versículo 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem eles Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nela. Mas agora, aí é que eu deixar de lado, despojai-vos vós também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, e por aí vai. Fala, essa palavra despojai-vos é justamente deixar de lado. É como se você tirasse aquela vestimenta. Quando você chega em casa sujo da rua e tira aquela roupa suja e joga num canto, é o se despojar, é deixar de lado mesmo. E no versículo 10 ele fala, vos vestistes do novo, que se renova por conhecimento. E no versículo 12, que ele fala como se revestir das novas virtudes, ele fala revesti-vos, ou seja, aquilo que você deixou de lado, os velhos vícios, você se despiu daqueles velhos vícios e aí você vai se vestir de uma coisa nova. E ele fala no versículo 12, revesti-vos, pois,
como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. E aí ele continua falando, mas no versículo 14 ele fala: e sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é que conecta, né, tudo, que linka, né, que faz esse vínculo da perfeição. Então, para a perfeição ser alcançada somente realmente através do amor, que é o que junta todas essas virtudes, essas novas virtudes que a gente deve buscar. E o versículo 15 fala: e a paz de Deus domine em vossos corações e sejam agradecidos. Na semana seguinte eu falei sobre Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 14. Pode mudar, Raquel, por favor. E aí, vou estar falando sobre dons espirituais. Parece que eu estou falando algo diferente da mensagem da renovação da mente, mas Paulo fala que os dons espirituais, eles são para a nossa edificação, para a edificação da igreja, né? Então, e aí ele fala no capítulo 14 da diferença entre o dom de línguas e o dom de profecia, né? E como eu falei, não vou falar o estudo todo que a gente falou naquele dia, mas o dom de línguas, que muitas igrejas consideram principal, se acham melhores pelo fato de falar em línguas, Paulo fala que ele é o menor dos dons, né? É o dom básico. Se a gente for comparar com o imaturo e com o maduro, é o leite, né? É o dom mais rasteiro. Por quê? Porque ele só serve para a própria edificação. Enquanto o dom de profecia, ele edifica a igreja. Mas é uma das coisas que eu falei, eu até falei sobre a questão da ordem, decência, para ninguém falar em línguas se não tiver interpretação. Mas no versículo 14 e 15, olha o que Paulo fala sobre o dom de línguas. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. E eu até falei que aqueles que têm o dom de línguas, que eles, quando estiverem orando, orem também em línguas. A gente não deve menosprezar o dom de línguas, pelo contrário, porque através do falar em línguas, inclusive lá quando Paulo fala em Romanos 8, né, que Deus fala, ora por nós com gemidos inexprimíveis, eu creio que ele está se conectando aí também com o falar em línguas. Por mais que você não esteja entendendo aquelas línguas que você está falando, o Espírito ora bem. O teu espírito está sendo edificado. Mas ele fala que quando você orar, você não orar somente com o espírito, mas orar também com entendimento. Então, quando você fizer a oração, se você já tem o dom de línguas, ore falando em línguas, mas também ore com entendimento, com palavras inteligíveis. Porque, como a gente cantou hoje, ninguém explica Deus. Por que as coisas funcionam assim? Não sei. Mas quando a gente não sabe orar, é quando Deus age. Através dos gemidos inexprimíveis, através do dom de línguas. Mas a gente deve realmente buscar os principais dons. E Paulo fala lá no versículo 9, versículo 39, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente com ordem. Então a gente precisa
Se você não tem essa prática, como eu falei, ore em línguas. Se você tem o dom de línguas. Mas também busque o dom de profecia. Porque através do dom de línguas, como eu falei, você está sendo edificado. Mas se você, a nossa intenção é edificar e abençoar cada vez mais pessoas, a gente deve buscar também o dom de profecia. Para que não somente nós, mas outras pessoas também sejam edificadas. Amém? E aí eu falei na semana seguinte sobre Hebreus capítulo 10. Está quase acabando. Hebreus capítulo 10. Tito, Filemão, Hebreus. Hebreus 10, ele fala sobre uma vida de fé e como a gente deve perseverar. É tão importante isso que no capítulo seguinte, o capítulo 11, que ele vai falar sobre os exemplos de fé, de homens de fé que nos antecederam, homens e mulheres de fé que nos antecederam, o capítulo inteiro vai estar sendo dedicado a isso. Mas aí ele mostra justamente como exemplo para o que ele falou no capítulo anterior, capítulo 10. E quais são as nossas responsabilidades como cristãos? Versículo 22, nós devemos nos aproximar de Deus. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então a gente precisa se aproximar de Deus. E como deve se aproximar? Com o coração verdadeiro, com inteira certeza de fé. Lembra que foi daquelas 4 certezas que a gente precisa ter? A gente já tem inteira certeza de fé e com os corações purificados da má consciência, corpo lavado com água limpa. E aí no versículo 23 ele fala também sobre a gente não só se aproximar de Deus, mas a gente precisa também reter, guardar, manter firme a nossa confissão, a confissão da nossa esperança. Ou seja, a gente não deve desistir, a gente deve perseverar, manter a nossa confissão. A mesma confissão que a gente fez quando veio a crer em Jesus, a gente deve fazer essa mesma confissão. A cada dia, a gente deve manter firme a essa confissão. E aí no versículo 24, a gente também deve estimular um ao outro. Consideremos-nos uns aos outros. Lembra que a gente falou também sobre não pensar demais em si mesmo? Mas pensar também nos outros? Porque não é só pensar, mas também estimular um ao outro. Estimular ao quê? Ao amor e às boas obras, estimular ao serviço. A gente deve ser estimulado a isso. Mas se você fica no conforto da sua casa, não vem à igreja, como é que a gente vai poder estar se estimulando? Uma mera ligação, como é que você está? Tá, tô bem e tal, mas... não, vou ficar aqui mesmo. Tá bom. Não me lembro onde foi que eu vi, não foi algum filme, acho que foi... Qual filme que eu estava vendo ontem com a Alexa? Não me lembro, Alexa, aquele uma fala achei fenomenal. Foi aquele filme do Rei do Show. O Rei do Show, que eu fiquei até meio irritado quase no final. Tanta injustiça que estava acontecendo lá que eu saí um pouco. Mas uma frase que ele falou assim: o conforto é o obstáculo do sucesso. Se a gente fica simplesmente no conforto do nosso, do sucesso não, do progresso, alguma coisa assim, o conforto é o obstáculo para o sucesso, para o progresso. E na nossa vida espiritual, eu creio também que o conforto é um obstáculo para o nosso crescimento espiritual. Você vê, a igreja lá em Jerusalém, quando ela começou,
elas já estavam no conforto. Lá em Jerusalém não tinha perseguição. A igreja em Jerusalém já tinha dominado, já era bem conhecida. Só que ficou parada, estagnada ali naquele local. O que precisou acontecer? Estevão ser martirizado, a igreja ser perseguida para aí começar a crescer. Ela precisou sair do conforto lá de Jerusalém. E como saiu do conforto? Através da perseguição. Quando se tem muito conforto, isso acaba sendo uma oposição. Por exemplo, a gente vai lá na quarta-feira distribuir o alimento. Eu preferia ficar no conforto da minha casa? É claro. Aí, às vezes, cai aquele pé d'água. Aí, vamos sair hoje? Tem certeza? Temos certeza absoluta. Vamos, mesmo com chuva caindo, né? O Henrique sabe, né? Pode estar chovendo aqui for. A gente já foi com pé d'água mesmo. Bota uma capa de chuva e vai lá. Eu e Caio, né? E a gente está lá distribuindo o alimento, porque sabe que o pessoal já conta com aquele alimento lá. E a gente mostrando que a gente sai do nosso conforto e vai lá para alcançar, mostrar para eles o valor que eles têm. A gente vê crescimento, a gente vê edificação. A gente sair do nosso conforto. Se a gente só fica na própria administração, no próprio negócio, né? Fala para a gente sair daquela zona de conforto. Sair da zona do conforto é que vem a criatividade, é que vem novas oportunidades, é que vem o crescimento. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. Então a gente precisa estimular um ao outro. E no versículo 25 fala também sobre participar da congregação. A prova de que o estimular não é só ficar ligando para a pessoa ficar no conforto da sua casa, não, é que ele fala, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Ou seja, não é uma coisa que acontece só nos dias de hoje, não, já acontecia na época. As pessoas não iam à congregação, e Paulo, o escritor aos Hebreus, que eu creio que foi Paulo, fala, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Mas a gente também precisa se lembrar dos sofrimentos passados. Versículo 32 a 34. Lembrai-vos, porém, dos dias passados. Por que a gente precisa se lembrar dos dias passados? Porque quando a gente se lembra dos dias passados, eu até falo, tem um versículo lá no Salmo, Jeremias, Lamentações, que ela falou, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, quando a gente se lembra das coisas passadas, a gente lembra o que Deus já fez no passado, das dificuldades que a gente já passou e dos milagres que Deus realizou e que Ele pode fazer coisas ainda maiores do que Ele fez. Então a gente precisa se lembrar-vos, porém, dos dias passados em que, depois de seres iluminados, suportastes grandes combates e aflições. A igreja tinha passado por grandes dificuldades, é quando a igreja já estava sendo perseguida, em parte foram feitos espetáculos, né? Mas essa palavra iluminados, que eu falei, ela significa, na realidade, poxa, eu tive uma iluminação. Não, nós fomos iluminados quando nós recebemos a Jesus. Porque assim como Ele é a luz do mundo, nós somos luz do mundo. Nós fomos feitos luz do mundo. Que ele fala lá em Mateus 5, depois você pode ver versículo 14 a 16. Nós somos a luz do mundo, não se pode esconder uma candeia. Então ela precisa ser colocada no monte, no alto, para iluminar a todos. Então, assim como nós somos luz, nós devemos também distribuir essa luz que Deus nos dá. Nós somos iluminados, nós somos luz para trazer luz a outros. E aí o orgulhoso será rejeitado. Olha só, ele cita lá Isaías no versículo 38. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Abacuque, que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma
não tem prazer nele. E aí no versículo 39 ele fala: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. A nossa vida deve ser de perseverança. A gente não é, na dificuldade, a gente não deve bater em retirada. Não, a gente deve se manter, como lá no versículo 23 falou, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Que aí a gente precisa então estar com a confissão firme para podermos então preservarmos até a conservação da nossa alma. Mas nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Tito 1, foi na semana seguinte, pode colocar aí, Raquel, Tito 1, um pouquinho antes de Hebreus. Ele fala sobre ter cuidado com os falsos mestres, que estão lá no versículo 10, né? Que eles são insubordinados, desobedientes, são faladores vãos, ou seja, tem até uma linguagem impressionante, bonita, mas com pouco conteúdo de verdade, e são também enganadores, que induzem ao erro. Então a gente tem que, com a nossa mente, por que isso aqui é importante? Porque se a gente está renovando a nossa mente, se a gente está firme na palavra, na oração, a gente não vai se deixar levar por aqueles que são insubordinados, desobedientes. A gente não vai se deixar levar com aquela meia-verdade, com essas fake news que estão surgindo cada vez mais por aí, né? E a gente não vai se deixar enganar, a gente não vai ser induzido ao erro, né? Tanto que Jesus falou que nos últimos dias, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Até os escolhidos seriam enganados, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa indução ao erro para não sermos enganados. Então a nossa mente tem que estar realmente firme no Senhor, né? E pode botar o outro slide. E aí, esses falsos mestres, eles não devem ser ouvidos, né? Não dar ouvidos a eles. E no versículo 15 e 16 fala que eles são corruptos por dentro, ou seja, por dentro o entendimento e a consciência estão contaminados, como ele fala no versículo 15, e também são corruptos por fora, porque as obras deles são reprovadas. Então a gente deve tomar cuidado com os ensinos deles, para isso não acontecer, porque se a gente cede aos ensinamentos dos falsos mestres, a gente acaba se corrompendo por dentro. O nosso entendimento e a nossa consciência são corrompidas, ou como fala aqui, são contaminadas. E se a gente também segue esses falsos mestres, por fora a gente acaba, por quê? Porque a tendência é o quê? Seguir o exemplo do líder, seguir o exemplo do mestre. Se as obras deles são ruins, e se eles são desobedientes, qual é a nossa tendência? Se eles são os nossos mestres, seguir o mau exemplo dele e seguir a desobediência, né? Então, para que a nossa mente não seja contaminada, a gente precisa estar atento através disso também. E a última passagem, que foi na semana passada, lá em Mateus 22, quando o escriba chega para Jesus e pergunta: qual é o grande mandamento na lei? E Jesus dá aqueles 2 mandamentos que na realidade são um só, né? Porque é amar a Deus e amar também ao próximo. E aí ele fala no versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E aí, apesar das palavras serem diferentes, o sentido delas
quer dar exatamente a mesma coisa. A gente deve amar a Deus de uma forma plena, com toda a intensidade, com toda a nossa vontade. E aí, sobre amar ao próximo, que ele fala no versículo 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que é o amar o próximo? Ninguém pode amar a Deus, primeiro, sem confessar a Jesus como Senhor e Salvador. O verdadeiro amor a Deus é refletido em um genuíno amor pelas pessoas. E eu falei, se você fala que ama a Deus, você também precisa amar ao próximo. E ele fala, amar ao próximo como a ti mesmo. Então você precisa também se amar. Então não tem como a gente, uma coisa depende da outra. Para a gente amar o próximo, a gente precisa primeiro também amar a Deus e amar a nós mesmos. E não tem como eu amar o outro se eu também não amo a mim mesmo, né? Não tem como você amar a Deus se você não ama o próximo, né? Então são as três coisas que uma completa a outra. Então, para a gente amar a Deus de uma forma plena, com toda a intensidade, com toda a vontade, tudo isso faz parte dessa renovação da nossa mente. Então, se você for ver, ela está ligada desde o momento lá de saber que isso é uma coisa diária. Depois, quem quiser a cópia desse slide, eu mando também para você, se você não teve a chance de anotar. Mas é algo diário, que precisa ser tornada novamente a cada dia, através da oração, através da leitura da palavra. Através da leitura da palavra, você consegue vencer os ataques do inimigo na sua mente. E se você juntar realmente todas essas coisas, mas a base também é essa, e o propósito na realidade é esse: amar a Deus, amar a nós mesmos e amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então, é toda uma sequência de coisas que devem ser feitas, e não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. É algo que precisa ser praticado a cada dia. Assim como a gente, antes de crer em Jesus, a gente tinha a prática do pecado de uma forma diária, normal, a nossa vida, a gente deve se despir do velho homem, da velha mulher, e se revestir do novo, das novas virtudes, das novas práticas, e aí permitir que elas dominem. Então, não é uma coisa imediata, é uma luta ao longo da vida, porque a perfeição mesmo a gente só vai alcançar quando estivermos na presença do Senhor. Amém? Mas é algo que precisa ser praticado. E o último slide, que fala, eu não preguei sobre isso, mas está lá em 1 Coríntios 2. Eu quero começar a ler a partir do versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura,
e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Então, nós que já cremos no Senhor, assim como nós também já temos a salvação, temos a vida eterna, nós também já temos a mente de Cristo. Mas nós precisamos fazer com que essa mente de Cristo domine na nossa vida. Nós precisamos permitir que Deus realmente renove a nossa mente a cada dia. Ela precisa ser renovada, ela precisa ser trabalhada. Não é algo que, não, hoje eu não estou afim. Não, hoje é um dia de bênção que você perdeu. Precisa, a cada dia, todo dia, a cada hora, ser uma decisão de continuar seguindo ao Senhor e da nossa mente estar sendo trabalhada através do Espírito Santo. Porque é através do Espírito Santo de Deus em nós que nós temos a capacidade espiritual de compreender as coisas de Deus. Porque para o homem carnal, como ele fala no versículo 14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Ou seja, para o ser humano de fora, que não tem o Espírito de Deus, as coisas do Espírito são loucura. Mas nós que já temos o Espírito de Deus, não são loucura. Porque o milagre, o agir de Deus na nossa vida não é uma opção. É a opção, né? Então, é a única opção que nós temos. E somente através dele é que tudo isso pode ser realizado. Amém? Bom, me estendi demais hoje. Eu não vou nem fazer pedido de oração, porque a gente já começou o culto hoje tarde, né? Porque o problema no computador que deu aí. Mas a gente vai continuar orando pelos pedidos que já têm sido feitos. E Caio tem anotado aí se porventura algum pedido que não tenha sido feito ainda. Depois só falar com o Caio aí que ele anota pra gente. E a gente vai continuar em oração. Tá bom? Bom, já vai estar 9 horas. Pai, em nome de Jesus.